Fala galera, mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou a 25ª rodada do Brasileirão Série A. E o canal Resenha com Magalhães e o canal Resenha com Magalhães Futebol Brasileiro, são dois canais, Resenha com Magalhães e Resenha com Magalhães Futebol Brasileiro, além de Facebook e o Instagram, vem agora fazer aquele resumo da rodada. Então eu já vou logo pedindo a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta os dois canais, o Resenha com Magalhães e o Resenha com Magalhães Futebol Brasileiro, que você compartilhe, divulgue, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal. Um canal já tem 21 mil inscritos, o outro está chegando aos 300. Então eu peço que vocês se inscrevam para ajudar aqui o seu amigo Magalhães também a crescer, beleza? E se você quiser ajudar o canal, além de dar o seu like, inscrever-se, compartilhar, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, que está aqui embaixo na descrição deste vídeo, beleza? Então vamos lá, galera, para a gente falar rapidamente sobre esta rodada. Rodada número 25, tivemos Juventude 1, Avaí 1. Placar dentro do normal, para o Juventude muito ruim, porque continua lá na última colocação. Para o Avaí também muito ruim, que também continua na zona do rebaixamento. Então empate ruim para os dois. Tivemos Bragantino 2, Palmeiras 0. Bragantino abriu 2-0 e o Palmeiras conseguiu empatar. Torcida do Palmeiras preocupada aí com o empate e os adversários podendo encostar, principalmente o que era o segundo lugar, ainda é o segundo lugar do Campeonato Flamengo. Palmeiras jogou no sábado, empatou, ficou preocupado, mas, irmão, relaxa que continuou tudo normal. Líder, sempre líder, mais do que líder, e acho muito difícil, não é impossível, mas eu acho muito difícil o Palmeiras perder esse título. Ainda faltam 13 rodadas, faltam, beleza, mas eu acho muito difícil o Palmeiras perder esse título com 7 pontos de vantagem para o segundo colocado. Mas futebol a gente já viu acontecer. Mas eu acho difícil. Acho para mim, na minha avaliação, que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Vai ser surpresa se não for, se der um Corinthians, se der um Flamengo, Internacional, Fluminense, sei lá, outro time, Atlético Paranaense. Não vai ser zebra. Mas para mim vai ser surpresa. Então, Bragantino 2, Palmeiras também 2, com isso o Palmeiras continua líder, mesmo que perdesse, continuar líder. E o Bragantino ali na 11ª colocação, o Bragantino há 5 jogos não ganha de ninguém. O Bragantino, nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e empatou 2. Parece que está em queda livre. Red Bull deve estar preocupada com a parceria com o Bragantino. Continuando, Atlético Paranaense 1, Fluminense 0, Atlético Paranaense com o time aí reserva, pegando o Fluminense, que treinou a semana inteira, só se preparando para esse jogo. O Atlético Paranaense venceu de 1-0, mostrando aí a força do seu elenco, depois de uma partida difícil que teve contra o Palmeiras pela Libertadores. O Atlético Paranaense mostra que tem elenco para não se dividir em 2 times, um para cada campeonato. Mas tem elenco aí para poder, quando precisa, poupar muitos titulares ou a grande maioria. E o Fluminense, jogando fora de casa, contra o Atlético Paranaense, é sempre muito difícil para qualquer adversário.
Eu, na minha opinião, venho falando isso já há algum tempo. Eu vi alguns jogos do Fluminense que, na minha opinião, o Fluminense jogou mais do que a equipe tem condições de jogar. Eu acho que a equipe Fluminense teve momentos que atingiu um nível acima do que a gente acha, que eu pelo menos acho, que o time do Fluminense pode jogar. E, de vez em quando, ele dá essas osciladas que, para mim, está dentro de um parâmetro normal do futebol brasileiro. E perder para o Atlético Paranaense lá, independente do time do Atlético Paranaense, não é nenhuma vergonha. Muito pelo contrário, é jogo de time grande, de quem está na parte de cima da tabela. Então, Atlético Paranaense 1, Fluminense 0. Placar, para mim, dentro da normalidade. América Mineiro 2, Coritiba 0. Também outro placar dentro de uma expectativa normal. O América Mineiro vive um momento muito melhor. Tem um time melhor do que o Coritiba, apesar do time do Coritiba ser competitivo, mas não está conseguindo fazer isso em resultados. O América Mineiro está aí na sua, devagar e sempre, para tentar beliscar mais um campeonato, uma Sul-Americana, quem sabe, daqui a pouco a gente vai ver a classificação, mas pelo menos o América Mineiro quer ali a Sul-Americana. E acredito eu que vai acabar conseguindo em um placar normal, 2-0 em cima do Coritiba. Flamengo 1, Ceará 1. O Ceará é um time, mas muito, não é pouco não, mas muito melhor que o Vélez. Era um jogo difícil para o Flamengo, mesmo no Maracanã cheio. Jogar domingo de manhã é complicado para todo mundo. O juiz, eu vou ter que desenhar porque tem nego que não entende. O juiz atrapalhou o jogo, atrapalhou o Ceará e, picotando o jogo, ele atrapalha o Flamengo. Ou seja, ele atrapalhou os dois lados. O juiz fraco, ruim. Atrapalhou o jogo. 1-1 diante do que aconteceu no jogo. Um placar também normal. Só que eu fiz um comentário e vou repetir. No jogo contra o Palmeiras, para mim o Dorival acertou em não botar o time principal. Mas no jogo contra o Ceará, o Dorival errou. Ele deu sua explicação, beleza. Mas ele tinha que botar o time principal contra o Ceará. Era a oportunidade de, quem sabe, talvez, conseguir uma vitória e encostar no Palmeiras. Então, para mim, o Dorival errou, e errou mesmo, em não colocar o time principal. Principalmente quando ele tira o cérebro do time. O cérebro do time do Flamengo é o meio campo. Ele botou um meio campo completamente diferente, completamente novo. Aí depois, viu no segundo tempo que fez merda, botou 4 de uma vez, mas aí já estava mais complicado. Mesmo com o Ceará com a menos, jogou fechadinho ali, se defendeu bem. Então, para mim, um placar, dentro do normal. Mesmo que o Flamengo tivesse com o time principal, mesmo que o Flamengo tivesse com o time que goleou o Vélez, o jogo seria difícil contra o Ceará e esse empate não seria nenhum absurdo como não foi. E o Flamengo não conseguiu encostar no Palmeiras e o Ceará, com esse empate, não conseguiu se distanciar da zona de abaixamento. Ou seja, o empate de 1-1 foi ruim para os dois. Corinthians 2, Internacional 2, um placar que para mim foi o que eu apostei. Apostei não, porque eu não faço aposta. Mas dei aqui os meus palpites, que seria empate. Se o jogo fosse no Sul, eu também daria empate, porque eu acho os dois times muito equilibrados. E para mim, 2-2 ficou dentro de um parâmetro normal do que é esse confronto. Nada a acrescentar, só que o Corinthians também poderia, ganhando, ter passado o Flamengo, poderia ter virado vice-líder e ter diminuído um pouquinho para o Palmeiras. O Internacional a mesma coisa, ou seja, esse empate também favoreceu o Palmeiras. Segundo colocado empata, o terceiro colocado empata, o quarto colocado empata, o quinto colocado perdeu. Só o sexto colocado que ganhou, que é o Atlético Paranaense, que está com 42 pontos. Ou seja, o Palmeiras está com aquela sortezinha de campeão. Lógico, qualidade, competência, mas aquela sortezinha de campeão, por causa dos resultados. Tivemos um placar
E aí me chamou a atenção, Fortaleza 1, Botafogo 3, mais justo. Tem um vídeo aqui no canal, o Botafogo foi muito preciso, 50% dos chutes que o Botafogo deu ao gol foram em direção ao gol, quer dizer, melhor explicando. Acho que foram 15 ou 16 chutes que o Botafogo deu ao total. Desses, 50% foi em direção ao gol. Então, muito preciso. O Fortaleza, muito pelo contrário, dos chutes que deu, acho que 20% foram em direção ao gol. O Fortaleza teve a oportunidade de abrir o placar, de diminuir a diferença, teve pênalti, mas a falta de qualidade no momento, não estou falando que o time do Fortaleza não tem qualidade, não é isso, mas no jogo, para botar essa bola para dentro, fez o Fortaleza talvez não ter conseguido um resultado melhor. Mas o Botafogo jogou bem e mereceu a vitória, mas me chamou a atenção pelos momentos que os times estavam completamente diferentes. Mas o placar também, para mim, dentro de um certo parâmetro, até porque o Botafogo é um time que está se montando dentro do campeonato. Então ele vai ter altos e baixos. Então, foi isso que aconteceu, mas os dois times, Fortaleza, pior que perdeu em casa, Botafogo ganha, dá uma distância ali da zona de rebaixamento, mas estão os dois ali parelhos um com o outro. E o campeonato dos dois, nesse momento, tanto de Fortaleza quanto do Botafogo, é a permanência na Série A. Se conseguir alguma coisa a mais, tipo uma Sul-Americana, já é lucro. Porque o campeonato dos dois, neste momento, por tudo que aconteceu no Campeonato Brasileiro, é para permanecer na Série A. Atlético Goianiense 0, Atlético Mineiro 2, placar normal. Atlético Mineiro, apesar de ter sido eliminado, Copa do Brasil, Libertadores, e não está disputando o título pelo Campeonato Brasileiro, mas é um time forte. Tem aí a sua força, óbvio. Talvez não, com certeza, por vários fatores, o Atlético Mineiro não conseguiu segurar a onda de ter sido campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, não se manteve, não conseguiu se manter. Chegar é o que chega, a foto se manter. O Atlético não conseguiu e agora é só o Campeonato Brasileiro e o Campeonato do Atlético Mineiro é para voltar para a Libertadores. Título esquece, não tem como. Mas, para chegar a Libertadores, acredito que o Atlético Mineiro tem time e vai chegar a Libertadores sem nenhum susto. E o Atlético Goianiense pode ser um caso raro de campeão da Sul-Americana na Série B e vai disputar a Libertadores na Série B. É isso que está se caminhando para acontecer. Porque o Atlético Goianiense pode chegar à final, eliminar o São Paulo, chegar à final e ganhar a final, ser campeão da Sul-Americana e para a Libertadores, mas vai ser rebaixado. Porque do jeito que o Atlético Goianiense está, é o que está caminhando para acontecer. Mas no placar normal, Atlético Mineiro 2, Atlético Goianiense 0, Atlético Mineiro 2. Cuiabá 1, São Paulo 1, gol lá do Davidson, problema, sacaneando a torcida. São Paulo vive um momento muito complicado no Campeonato Brasileiro. Tomou 3-1 do Flamengo na Copa do Brasil, toma 3-1 do Atlético Goianiense na Sul-Americana. A prioridade do Rogério Ceni era as Copas. O São Paulo vai ter que ter 2 semanas aí de reviravolta monstruosa. Se o São Paulo conseguir, irmão, vai ter que entrar para a história esse momento. Se o São Paulo conseguir reverter a vontade do Atlético Goianiense e na outra semana reverter a vontade do Flamengo, irmão, vai ser uma coisa épica. Mas o momento do São Paulo é muito ruim. Empate de 1-1 deixa o São Paulo ali com 30 pontos, a 5 pontos da zona de rebaixamento. E o Cuiabá, com esse um pontinho aí, conseguiu e está fora da zona de rebaixamento. É o 16º, um pontinho fora, mas pelo menos está fora, é o que interessa. E um placar para mim também, dentro do que está acontecendo com o São Paulo, normal. E terminou nessa segunda-feira, dia 5, Santos 1, Goiás 2. Santos 1, Goiás 2. Eu vi um pedaço do segundo tempo, Goiás se defendendo bem. O Pedro Raul de novo fez um golaço. Acho muito difícil o Pedro Raul ficar para a próxima temporada no Goiás. Tem muito time aí precisando de centroavante. O Pedro Raul é bom centroavante. Eu venho falando isso desde a época do Botafogo, que ele é bom centroavante. Acredito que dificilmente ele fique no Goiás. Muito difícil ele ficar no Goiás. Porque vai aparecer time aqui do Brasil e de fora querendo o Pedro Raul.
Vence o Santos, a torcida dá uma vaiada aí. O Goiás vem fazendo uma campanha bem interessante, distante da zona de abaixamento, e brigando ali, quem sabe, virando aí um G8, G7, G8, o Goiás já está brigando ali com 35 pontos, já está na 9ª colocação. Então, virando um G8, ele vai brigar ali com o América Mineiro. Seria interessante, já pensou o Goiás numa Libertadores? Não é impossível. Ele está ali, naquela briga ali nesse momento, Atlético Mineiro, Atlético América Mineiro e Goiás. Então, a classificação nesse momento, depois da 25ª rodada, é Palmeiras na primeira colocação com 51 pontos, Flamengo é o segundo com 44, o Corinthians é o terceiro com 43, o Internacional é o quarto também com 43, o Fluminense é o quinto com 42 e o Atlético Paranaense é o sétimo com 42. Esses são os 6 times que iriam para a Libertadores se terminasse agora o campeonato. Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Internacional, Fluminense e Atlético Paranaense. 2 times de São Paulo, 2 times do Rio e 2 times do sul do país. Um do Paraná e o outro do Rio Grande do Sul. Na 7ª colocação, o Atlético Mineiro. Nesse momento, o Atlético Mineiro estaria fora da Libertadores, mas vai virar no mínimo G7. Vai virar no mínimo G7, porque teremos uma final da Libertadores entre brasileiros. Então, teremos aí um G7. Isso no mínimo. E na Copa do Brasil, também poderemos abrir mais uma vaga, né? Porque tem ali Corinthians, Fluminense, Flamengo e São Paulo. Tirando São Paulo, Corinthians, Fluminense e Flamengo estão na classificação para a Libertadores. Então pode se tornar também ali um G8, né? E quem sabe se tornar até um G9. Então, muita gente vai dar para a Libertadores. É um show da Libertadores. E os outros países aqui vão reclamar barbaridade. Já estão falando que tem que diminuir o número de times brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana. Na 7ª colocação, Atlético Mineiro com 39. Na 8ª colocação, América Mineiro com 35. Na 9ª colocação, Goiás também com 35. Na 10ª colocação, Santos com 34. Na 11ª, Bragantino com 32. E na 12ª, Fortaleza com 30. Nesse momento, os times estariam na Sul-Americana: Atlético Mineiro, América Mineiro, Goiás, Santos, Bragantino e Fortaleza. Botafogo na 13ª colocação com 30, o São Paulo na 14ª também com 30, o Ceará na 15ª com 28 e o Cuiabá na 16ª com 26. Esses são os times que não caem, mas também não disputam nenhum campeonato. Botafogo, São Paulo, Ceará e Cuiabá. E caindo para a Série B nesse momento, Curitiba na 17ª com 25, Avaí na 18ª com 24, na 19ª colocação Atlético Goianiense com 22 e na lanterna o Juventude com 18 pontos. Tá aí o resumo do seu amigo Magalhães. Um grande abraço e até a próxima. E não se esqueça, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Fui!